Bom, gente, vamos conversar um pouco agora sobre um outro subnível hierárquico na estrutura de proteínas. Sempre ter em mente que esses níveis de hierarquia, na verdade, são traduções humanas da estrutura física propriamente dita da proteína, né? Quer dizer, a proteína tem um início, tem um fim numa cadeia, a forma com que a gente enxerga essa proteína é que confere esses níveis e subníveis hierárquicos. Isso tem um impacto muito grande na pesquisa científica, na pesquisa da farmacopeia mundial, da pesquisa industrial, porque às vezes você está interessado, por exemplo, no caso do Covid-19, numa determinada parte da estrutura da proteína específica lá, como a gente deve ver na videoconferência, tá certo? E essa partezinha você acaba dando nome. Então, muitas vezes o nome que se dá nessas situações, quando você associa várias estruturas supersecundárias, algumas estruturas supersecundárias até, é chamado de domínio, tá certo? Chamado de domínio. Então, relembrando e sendo um pouco mais ágil, você tem em relação à hierarquia estrutural de proteínas, você tem a estrutura primária, a estrutura secundária, tá certo? A supersecundária, intermediária aqui, também surgem motivos, né, que a gente discutiu, que são estruturas supersecundárias. Muitas vezes até se confunde a denominação de estruturas secundárias com motivos, e outros autores consideram motivos como uma pequena associação de estruturas supersecundárias. É pauleira mesmo, tá? Aí você tem a estrutura terciária, que a gente já definiu, perdão, estrutura terciária, aliás, perdão mesmo. Domínios, eles se encontram entre a estrutura terciária, aqui a quaternária, quinquenária, como a gente tinha mencionado. A estrutura terciária é a estrutura tridimensional, e entre a secundária e a terciária você tem as supersecundárias. Ficou meio ruim aqui, né? Vou colocar supersecundárias, motivos, às vezes eles se confundem, eles parecem ser coisas muito semelhantes, e os chamados domínios. Agora, domínio, muitas vezes, não é uma hierarquia de uma estrutura que fica entre a secundária e a terciária, como a gente vai ver, por exemplo, para um pigmento respiratório chamado mioglobina. Se confunde. Às vezes, o domínio pode conferir toda a estrutura terciária da proteína. Tá certo? A lógica de um domínio, vamos dizer, o conceito do domínio, está muito relacionado a uma unidade morfo-independente, morfofuncional independente. Opa, agora ficou feio pra caramba. Deixa eu pegar aqui, ó. Morfofuncional independente. Então é uma unidade estrutural. Se é estrutural já está morfo, não precisa ficar redundante, né? O que quer dizer isso, uma unidade morfoestrutural ou morfofuncional independente? Significa que, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista funcional, aquela área, aquela região da proteína funciona quase que de forma independente, certo? Então, por exemplo, um anticorpo, visualiza um anticorpo. O anticorpo tem uma estrutura gigantesca, mas tem só uma partezinha lá em cima, no epitopo, que consegue pegar um fragmento do antígeno. Então ela tem uma independência morfológica, até lá em cima, muitas vezes complexada a determinadas estruturas de alças, né, que pegam essas extremidades, e funcional porque permite fazer a interação com o fragmento do antígeno, tá certo? Então, vamos exemplificar isso de uma maneira mais prática, usando o JMOL e puxando uma estrutura, vou puxar a estrutura aqui, de proteína, que é um PKA. Um PKA. Agora não sei se é um PKA ou um PKM, pode ser um PKM, deixa eu ver aqui. É um PKM aqui, ó, um PKM. Essa aqui é chamada piruvato quinase, um nome meio malucão, tá? Mas é uma das enzimas, a gente vai ver em metabolismo, extremamente importante. Você não tem como você nascer sem essa enzima. Ela é tão importante que ela, se a sua célula para de respirar, ela começa a fermentar. Se tiver um defeito nessa enzima, nem fermentar, ela fermenta. Tá certo? A gente vê com mais detalhes depois. Quando você olha a estrutura dessa proteína aqui, você não vê nada assim, extraordinário em relação às outras que a gente já mostrou, né? Então você tem as estruturas de alfa-hélice, de folha beta, as alças, né?
A gente pode até caçar aqui estruturas supersecundárias. Vale a pena, inclusive, aqui um pequeno intervalo de continuidade ao estudo de estrutura supersecundária. E a gente exemplificou algumas dessas estruturas supersecundárias, mas existem links de internet que a gente consegue pegar umas informações. Deixa eu ver, por exemplo, aqui no Google, se você digitar PDBsum, tá? Que é o Protein Brookhaven Data Bank, né? O banco de dados de proteína, primeiro link que você pegar aqui, ele te acessa esse banco de dados de estrutura tridimensional de proteína. Já que a gente está falando da 1pkm, vamos colocar 1pkm. 1pkm. Só de digitar o código dela aqui, ele me pega, olha que bacana, uma série de informações, inclusive com a possibilidade, né, estrutural. Veja que não é tão, quase que um facsímile, né, da estrutura que a gente observa no JMOL, porque a sequência, acho que eu falei alguma coisa meio redundante, mas enfim, aqui você consegue inclusive brincar com algumas coisas que o JMOL faz, mas muito menos abrangente, né, o JSMOL, que é em Java. Se você vem aqui para proteína, por exemplo, ó, só clicando aqui em proteína, se a gente descer aqui, olha a quantidade de motivos e estruturas supersecundárias, ó, 3 grampos beta, tá certo? Além da estrutura secundária propriamente dita, né? 21 hélices, 21 interações hélice-hélice, 48 betas, voltas gama, que são outros tipos de estruturas, tá? E esses bulges também, quer dizer, você começa a envolver o estudo mais morfofuncional, porque por vezes num grampo, né, num hairpin desses que se situa uma área de interação, uma superfície de interação com um medicamento, por exemplo, tá? Daí a importância. Bom, retornando à nossa piruvato quinase, isso aqui você pode fazer com PDBsum, com todas as proteínas, se quiser. Você vê a imensidão de proteínas que surgem de estruturas supersecundárias. Esse aqui foi um exemplo meio que chutado, outros são mais abrangentes. Como que a gente localiza os domínios aqui? Uma das formas é a gente selecionar sequências e dar colorações distintas. Então, por exemplo, eu seleciono uma sequência que vai de 116 a 219, que é um determinado domínio, e dou uma cor aqui qualquer, sei lá, uma color blue, por exemplo, tá? Aqui, ó. Aí eu seleciono uma outra sequência da piruvato quinase, que seria 1 a 115, e dou uma coloração verde, ou seja, verde, tá? Agora eu seleciono uma outra sequência, que seria 220. Isso aqui são sequências primárias, né? Vamos dizer, o encadeamento dos aminoácidos na estrutura da proteína, os resíduos de aminoácido. E dou uma coloração, por exemplo, amarela. Amarelo não pode ser em português. Amarela. E seleciono, por fim, uma outra sequência aqui, que seria da 389 a 530, e dou uma coloração, por exemplo, branca. Beleza. Ao girar essa proteína aqui, veja que ela está toda colorida. Se a gente pegar aqui show sequence, né? Lembra daquele comando show sequence? É um comando para você observar as cadeias. Show sequence. Então você vê que é uma proteína, essa piruvato quinase, de 530 aminoácidos, e você pode ver que tem uma cadeia só, tá? Cadeia A, ó, tá vendo? Só tem a cadeia A. Só tem a cadeia A. Então, apesar de só ter uma cadeia, a gente coloriu ela a partir de regiões pré-definidas como os domínios. Então você pode ver que você tem uma estrutura morfológica, isso aqui em azul, e aí vem uma alça aqui, né? Uma espécie de volta. De repente ele se conecta a um amarelo que também tem uma determinada abrangência de superfície estrutural, que depois se conecta ao verde, depois ao branco, e eles conectados parecem por uma alça. Você vê que nitidamente, você vê que essa estrutura, principalmente essa estrutura aqui em azul, por exemplo, ela parece se situar de uma maneira independente do resto das estruturas, tá bom? E aqui realmente, quando você faz um estudo abrangente, isso é uma parte de exercício, experimenta puxar essa 1pkm pelo iMolView, porque o iMolView é legal, aquele programa de celular, porque ele já foca determinados sítios. São nesses domínios que a gente encontra sítio. Por exemplo, quando você fala enzima, a enzima tem 3, 4 sítios ativos, mas o domínio da região tal é que tem o sítio ativo contra o substrato, não sei o que, tá? Então o que importa é isso, que você tem essa
essa noção de domínios, tá bom? Essas unidades independentes morfoestruturais. E como se isso não bastasse, os domínios eles são interessantes do ponto de vista estrutural também e funcional, porque às vezes você tem proteínas que são muito distintas da sua origem ou da sua sequência primária, mas esse formato tridimensional de unidade quase que separada, entre aspas, né, da proteína, parece se conservar. Isso tem um pouco a ver com a ideia de coevolução, que é parte de um próximo vídeo, né, que a gente está para colocar para vocês. Deixa eu parar de girar esse negócio aqui, já estou ficando tonto também, certo? Então, por exemplo, exemplificando, se eu puxar aqui uma determinada proteína, e ao fazer isso, nesse que eu vou fazer agora, você tem que puxar a partir do diretório raiz. Eu ainda não descobri exatamente porquê, mas a gente puxa essa daqui, ó, tá? Então a gente puxa um LDN aqui, ó. Essa 1-LDN, ela trata-se da lactato desidrogenase, tá certo? Está escrito aqui, ó, lactato desidrogenase de um bacilo, portanto de uma bactéria. Lactato desidrogenase é uma enzima que a gente tem no corpo da gente, que inclusive é utilizada para diagnóstico de infarto do miocárdio. É uma enzima muito associada a processos fermentativos. Teu coração bate, pega oxigênio e distribui para o corpo. Pô, se essa enzima lactato desidrogenase está elevada e ela é de processo fermentativo, é porque deu algum pau no coração. Que a ideia era passar oxigênio e não fermentar. Ela é uma enzima do processo fermentativo. Mas veja, pega essa enzima aqui, que é a lactato desidrogenase, essa lactato desidrogenase bacteriana, tá? Agora a gente vai associar uma outra proteína, e aí você tem um outro comando para isso, que é o append. Nós vamos tentar juntar duas proteínas. Essa proteína vai ser a 1-END. Aí você tem que colocar PDB, senão o bichinho não vai entender, tá? Veja que de repente apareceu a proteína aqui embaixo, mas ela só está aparecendo essa proteína 1-MD. Essa 1-MD agora, olha, ela é um. Aqui não apareceu, eu preciso, na verdade, colocar os dois domínios. Bom, eu preciso apresentar os dois. Então eu dou um comando aqui chamado frame, e com esse frame agora eu tenho os dois, tá vendo? Com esse frame agora eu tenho as duas proteínas sobrepostas. Essa segunda proteína pequenininha, ela trata-se de uma proteína da respiração celular, portanto não é mais da fermentação, é da respiração celular, não é lactato desidrogenase, é chamada succinato desidrogenase, e ela foi isolada de gato, não de rato, de gato. Então uma é de bactéria e a outra é de gato, para a gente ter uma ideia. Uma é da fermentação e a outra é da respiração celular, só para ter uma comparação, tá certo? Dado esse comando agora, eu seleciono todo mundo e dou um cartoon para a coisa ficar clara, porque essa segunda proteína que eu baixei, ela ficou em wireframe, né? Ficou em arame. Então eu coloco esse comando aqui para ficar todo mundo em cartoon, tá certo? E aí eu faço o seguinte, eu vou selecionar modelos. Então nós temos dois modelos aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, dois modelos, tá vendo? Normalmente não, sempre. O JMOL, ele representa os modelos como modelo 1.1, 2.1, 3.1, quando faz parte de um mesmo frame. Então a gente vai selecionar esse modelo aqui, 1.1, tá? E vamos colocar a cor dele, por exemplo, color, sei lá, yellow. Vou colocar a cor amarelinha para ele. Pum! Ó, então todo ele, grandão desse jeito, né? Que era a nossa lactato desidrogenase, ficou em amarelo. Inclusive essa lactato desidrogenase aqui são duas, na verdade, né? O cristal, às vezes, eu mencionei isso em sala de aula, às vezes na preparação, na elaboração do cristal da proteína, não tem como ela acaba formando não é duas subunidades propriamente, mas duas unidades proteicas mesmo, você não consegue separar. Mas enfim, vamos lá. Agora eu seleciono o outro modelo, que eu vou selecionar ele como 2.1, tá certo? E vou colocar uma cor dele para se destacar, eu ia botar um magenta, né? Para se destacar, vamos botar um pink aqui da vida, ó. Opa, alguma coisa deu errado aqui, select, aqui ó, select, eu vou selecionar então o modelo 2.1 e vou colocar a cor pink, em homenagem a Larry Smith, tá? Então você tem uma cor pink lá embaixo, né? A succinato desidrogenase ficou desse tipo de estrutura. Agora eu vou dar um outro comando que vai ser o seguinte, eu vou selecionar aquela primeira, que é a lactato desidrogenase, só que eu não quero ver essa estrutura toda não, eu quero ver só uma cadeia dela, porque a lactato desidrogenase ela é bem imensa. Então eu vou restringir isso
a unidade A dela, não propriamente unidade A ou a cadeia. Estou restringindo isso aqui à cadeia A dela, tá certo? Então as duas proteínas estão aqui. Só que ele está muito longe, então eu aproximo dando um zoomzão. Ó. Então você tem duas proteínas diferentes, uma de gato e uma de bactéria, e elas têm mais ou menos alguma coisa que se parece aqui. Só que esse mais ou menos pode melhorar um pouco. Eu posso comparar, e esse é o comando, essas duas proteínas, como por exemplo a 2.1, que é o segundo modelo, tá certo? Com a 1.1, que é o primeiro modelo. Eu comparo essas daqui e dou, por exemplo, um comando chamado rotate, que é para ela girar, e translate, ou seja, faz um movimento de rotação e um movimento de translação e dou uma unidade de tempo para que esses movimentos ocorram. Veja o que acontece, que legal. Ó. Ela gira em movimento de rotação, encaixa em movimento de translação. Olha só o que ocorreu. Veja que se você observar agora o amarelo e esse pink está meio estranho, mas tudo bem. Esse amarelo e a outra cor, e o rosa, o suposto rosa aqui, veja que algumas hélices se sobrepõem absolutamente. Então veja como isso é bonito, né? Quer dizer, uma proteína de fermentação de bactéria comparada com uma proteína de respiração de gato, e elas possuem, na sua estrutura de domínio, uma superfície muito similar. Isso é um segredo, é uma chave evolutiva que permanece em milhões de anos quando alguma coisa costuma dar certo. Tá ok? Então aí vocês têm aqui uma pequena explicação sobre domínios. Até mais.